Prezadíssimo telespectador, seja bem-vindo a mais um programa Mídia Cidadã, o programa que passa aqui em São Paulo pela TV aberta, canal 9 da NET ou 186 da nossa querida antiga TVA, que muda tanto de nome, um dia é telefônico, um dia é TVA, e que também é retransmitido para o estado inteiro através da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Zé Rubens aqui com a gente hoje, ajudando a brilhantar o programa. Tudo bem, Zé? Tudo bom, Valtinho? Prazer estar aqui com vocês e um abraço aos amigos da TV Aberta. O querido Fernando Mauro teve um imprevisto, deixou um abraço a todos. E é importante que hoje é o quarto programa que a gente tomou do Fernando Mauro e que ele não participa. Se continuar assim, a cada 10 a gente ganha um de graça. Mas hoje, com um convidado muito especial, um grande amigo das TVs públicas de todo o Brasil. Ele foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal 2 vezes, vice-prefeito, prefeito de São Paulo e hoje é presidente do terceiro maior partido do país, que é o PSD, nosso amigo Gilberto Kassab. Seja bem-vindo. Olá, Valtinho, Zé Rubens, telespectador, obrigado pelo convite. A alegria é muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho de São Paulo, política e tantos outros temas que vocês queiram abordar. Perfeito, para nós é uma alegria muito grande a sua vinda aqui. O seu líder, o seu primeiro líder, que foi o Guilherme Campos, esteve aqui com a gente, é um entusiasta das TVs públicas. O nosso programa Mídia Cidadã tem como objetivo dissertar, conversar, debater os temas de comunicação das TVs públicas. E o que o pessoal tanto fala em democratização da mídia é o que já acontece nas TVs comunitárias de todo o país. Só para o senhor ter ideia, o nosso programa Mídia Cidadã passa em 110 emissoras por todo o país, que é a TV Aberta de São Paulo, as 60 afiliadas à CESP e mais 50 emissoras ligadas à BCCom, que é a nossa entidade nacional. E que tem como objetivo as entidades, o terceiro setor, as federações, os sindicatos que fazem programa aqui com a gente. Então, para nós, ter um homem público da sua envergadura moral, da sua envergadura profissional, com o seu talento hoje aqui na nossa emissora, é um ganho muito grande. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Mas vamos ao que interessa, querido Zé Rubens. Hoje eu vou dar uma colher de chá aqui. Vou deixar o Zé Rubens, que adora esse tema, começar falando um pouquinho... Valtinho, o Zé Rubens, eu tenho certeza que eu sei o primeiro tema que ele vai abordar. Então, vamos fazer o seguinte, o senhor que vai chamar ele para fazer a pergunta e o senhor escolhe o tema. Zé Rubens, fala logo aí sobre Cidade Limpa. Bom, é um prazer estar aqui com o nosso sempre prefeito Gilberto Kassab, um grande amigo, é o melhor prefeito da história de São Paulo. Eu vou devolver a bola, né? Quem sou eu para falar aqui na televisão sobre Cidade Limpa com o nosso prefeito? Então, Kassab, como é que foi essa revolução na cidade? Né? A ideia, né? A ideia. De onde surgiu? Eu tenho aqui um chute. Você foi para Las Vegas um dia, viu aquele monte de luz piscando, ficou, não, isso tá horrível, e resolveu fazer uma cidade limpa. Foi isso, prefeito? Primeiro, Las Vegas é maravilhosa. Cada cidade tem um perfil. Claro, claro. E o que nos inspirou a fazer o Cidade Limpa foi uma visita que nós fizemos a Barcelona no início do nosso mandato. Eu era vice-prefeito ainda. Tá. O Serra tinha ganho era para prefeito, eu era vice-prefeito. Tá. E eu conheci Barcelona 15 anos antes. E cheguei em Barcelona, achei uma cidade maravilhosa, até por conta das Olimpíadas. Ela se preparou bem. Passou por uma transformação. E quando eu cheguei, eu falei, alguma coisa especial está acontecendo. Além da modernização, da beleza. E as pessoas aí me alertaram sobre a transformação na legislação, que reduziu drasticamente a mídia exterior. O que é mídia exterior, para você que está nos assistindo? São os outdoors, os backlights, faixas, placas, tudo aquilo que é externo. Eu pensei, olhei, falei, vamos fazer isso em São Paulo. Mas quando eu comecei a estudar as tentativas que nós tivemos em São Paulo para a redução da poluição visual, eu vi que em São Paulo não daria certo. Porque ou nós teríamos uma implantação de uma política radical, ou não ia dar certo. Ou tudo ou nada, porque São Paulo muito grande, muito dinâmico. Confusa. Verdade. E aí surgiu a ideia de fazer uma proposta para o legislativo mais radical que de Barcelona, eliminando tudo. Tudo. Até para poder ter uma fiscalização visual, né? No começo, as pessoas começaram a se manifestar contrariamente ao envio da lei. Mas eu participei de alguns debates, como esse, por exemplo, palestras, seminários, e mostrei que existiria um tempo, uma carência para implantar a lei. É uma evolução da cidade. As pessoas começaram a entender, começaram a aceitar, segundo pesquisa que a gente fez na época, que... Chegou a 95%. Sim, né? mas antes de implantar, se o seu vizinho
implantasse, o cara iria fazer. Porque o problema de todo mundo é o vizinho. Tem razão. Eu fui prefeito e a gente trabalhava com os vereadores com as emendas parlamentares. O vereador, ele queria uma emenda. O que é uma emenda? Um benefício para o bairro. Sim. Ele queria uma emenda igual ao seu colega. Ele nem queria mais nem menos, ele não podia ser ultrapassado para mostrar o mesmo prestígio na região. E o comerciante que era o mais importante, Zé Rubens, ele tinha muito medo de investir um dinheiro na reforma da sua fachada. E o vizinho não investir, ter má visibilidade, ainda ficou com o dinheiro no bolso. Não, e ele fez papel de bobo, porque ele fez, a lei não pegou, porque no Brasil tem essa, exatamente, né? Lei que pega e lei que não e pega. Ele ia morrer com o dinheiro, e ainda ficar com uma publicidade menor. Sim. Não é que as pessoas foram observando o vizinho, a prefeitura foi muito firme, muito dura, e as coisas começaram a acontecer. Isso foi muito bom. Você vê, São Paulo hoje é uma das cidades consideradas a menos poluída visualmente do mundo. É espetacular, bonita, né? Não é? Para a terceira maior cidade do mundo. Sem nenhum custo para a cidade, sem nenhum custo para a cidade. Isso foi realmente muito importante para a autoestima do paulistano, cidadão que mora aqui. E com isso demos exemplo para o mundo. Um exemplo de que, por mais difícil que seja uma transformação numa cidade, quando existe uma integração de esforços entre o poder público e a população, ninguém segura. Prefeito, continuando aí no tema cidades, que a gente vai querer falar bastante de cidade hoje, o senhor foi prefeito durante 7 anos, ou seja, foi a pessoa, o cidadão, que mais tempo na história de São Paulo foi prefeito. Tá certo? Que antes não podia a reeleição, e quando podia a reeleição, que era então prefeita Marta, acabou não sendo reeleita. Na sua opinião pessoal, qual é o maior desafio, né? Ou talvez, vou melhorar a pergunta, o que mais te deu alegria em ser prefeito e o que mais te desapontou em ser prefeito? Ou frustrou, se preferir a palavra? O mandato de prefeito, Valdinho, ele é pleno de alegrias, de realizações, e também de frustrações. Eu imagino. É evidente que as maiores alegrias são no campo das realizações, dos resultados, na saúde, na educação, na habitação. É muito bom você entregar as chaves de uma pessoa que morava na beira de um rio e agora com 2 filhos, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, está morando num apartamento. Você deu RG para a pessoa, né? Exatamente. Ela saiu da condição de subcidadão e passou para a condição de cidadão. É muito bom ver uma mãe de aluno, um pai de aluno, te encontrar na rua, te dar um beijo e dizer que está muito feliz porque seu filho está com uma educação melhor. Ainda não é ideal, Sim. Não podemos falar que é ideal porque nós sabemos que não é ideal. A mesma coisa alguém que levou um ente querido numa AMA. Não existia AMA. Quantas AMAs? O senhor terminou a gestão com quantas AMAs? 140. 140 Atendimento total. de 1 milhão de pessoas por mês. Ou seja, 10% da cidade que passam todo mês nas AMAs. São atendimentos, né? Algumas pessoas têm retorno, mas eu diria que umas 300 mil pessoas, 400 mil passavam. Um número relevantíssimo. Não tinha AMA antes. Essas pessoas iam para onde? Não tinha AMA? Para a fila. De hospital. As filas, pronto-socorro e hospital. O objetivo da AMA é desafogar os... Isso, é o primeiro atendimento, é um braço... Isso, em vez de ir para o hospital, você vai para a AMA. Entendi. Então, imagina o tamanho da fila. Se hoje é grande, imagina como era. Quantos equipamentos de saúde tinha quando o senhor entrou e quantos tinha quando o senhor saiu? O senhor tem esse número? Entre equipamentos de programas, tinham aproximadamente 450. Tá. Nós deixamos São Paulo com aproximadamente 900. O dobro? Veja só. Foi o maior salto de leitos em São Paulo. Desde a fundação da cidade, nunca se fez. Agora, resolveu todos os problemas? Não. Pelo amor de Deus. E está muito longe de resolver? O senhor acha que São Paulo é uma cidade sem solução ou ela vai se acomodando e se reorganizando a cada dia? É uma passagem de bastão. Cada um faz a sua parte. É uma corrida de revezamento. Vai demorar muito para a gente chegar na cidade ideal. O importante é que, ao final do mandato, você olhe para trás e fala, opa, melhorou. O senhor tinha uma política de não desconstruir o que foi feito no passado, né? Por exemplo... nós tínhamos duas... os céus, né? Duas marcas muito importantes. É. A primeira, apesar de muitas realizações, nós não tivemos aumento da carga tributária. Não aumentamos impostos, o IPTU sempre no limite, porque o cidadão paulistano, brasileiro, está no limite da carga tributária. Não inventamos nenhum novo imposto. Então, a primeira questão era essa. A segunda questão era definir a prioridade com os recursos, que sempre foram definidos e direcionados para a saúde, para a educação, principalmente. E me fala uma coisa, e a frustração? Você fala, poxa, isso eu gostaria de ficar mais 4 anos para resolver, ou queria ter tido... Porque na vida, assim como... a gente brinca que o Brasil precisa do Ministério da Prioridade Nacional.
né? O Zé Rubens sempre usa essa tese. O que é a prioridade? É exatamente isso, é tirar a pessoa não pode morar no lixo, o filho não pode ficar jogado na calçada. Posso complementar essa pergunta? Pode, por favor. O senhor foi o prefeito que mais fez CELS, né? Até anotei aqui porque é muita coisa. Mais fez vagas em creches. Reformou todas as escolas, Valtinho, isso quase ninguém fala, né? Enfim, acabou com as escolas de lá, todas, né? 100% das escolas municipais reformadas? Todas. Eu não sei se você lembra, Valtinho, no início da gestão, E tinha um tal do turno da fome, né? Que eu nunca, se pudesse falar um pouquinho do turno da fome, eu gostaria de saber. No início da gestão, não havia dia que não tinha uma capa de jornal com vazamento de escola, telhado quebrado. Acabou isso. Por quê? Por causa das pequenas, médias e grandes reformas. O senhor acha que hoje, então, a cidade precisa de 20 mil ações pequenas, ao invés de 3 ações gigantes? O senhor conseguiu... Não, São Paulo comporta e necessita... De tudo. De tudo. Não é? É uma cidade que está por ser feita. Vamos comparar com Nova York? Vamos. São Paulo tem o mesmo número de habitantes que Nova York. 11 milhões. 11 milhões, coisa, aproximadamente. Pois bem, a cidade de Nova York tem um orçamento 5 vezes maior que São Paulo. 200 bi. E a cidade de São Paulo tem tudo por fazer ainda. E Nova York está com tudo pronto. Com isso, esse recurso que a gente investe ainda em melhorias de infraestrutura, onde Nova York já está pronta, Nova York pode melhorar a qualidade do ensino, valorizar o servidor, investir em uma série de projetos. Prioriza algumas outras coisas que já os demais foram feitas. Que ela fez já há 100 anos, há 200 anos. Então, tudo isso é compreensível. Mas tem muitas frustrações. No campo administrativo, você lembra do episódio do Aref, que nós explodimos. Tinha uma denúncia, fomos atrás, chamamos o Ministério Público. Ainda recentemente, teve uma outra, que agora já o prefeito Haddad explodiu, mas nós iniciamos. Então, olha lá, é positivo. Quanta coisa que não deu para fazer. Mas quanta coisa que o Haddad vai fazer, que depois o seu sucessor vai fazer. O importante é que a gente tenha respeito pelo que o seu antecessor fez e que torça para que o seu sucessor faça na mesma dimensão. E na sua opinião, qual foi o principal legado que o senhor deixou para a cidade de São Paulo? As realizações na saúde e na educação. Porque a cidade limpa é diferente. O senhor tem um carinho especial com esse tema, né? Saúde e educação. Porque é a prioridade. Você imagina, Valtinho, uma pessoa que tem o filho numa escola pública da prefeitura. Se você perguntar para essa prefeitura, antes da eleição, vai lá, ou chega para essa pessoa e pergunta para essa mãe do aluno, o que a senhora mais espera, vamos dizer que seja uma escola estadual, o que a senhora mais espera do candidato a governador Kassab, se eu for candidato a governador? Sim. Se o filho dela está numa escola estadual, o que ela vai responder? Olha, eu nem sei o que ele vai fazer, mas o que eu quero é que a escola que o meu filho esteja estudando melhore. É lógico que ela vai responder isso. Sem dúvida, né? Imagine, é o berço, né? Imagine onde o filho passa um terço do dia. Uma pessoa que tem uma mãe doente, uma família que não tem um plano de saúde individual, então essa mãe é tratada na rede pública do Estado. E chega alguém lá para falar em nome, vamos dizer que, de qualquer candidato a governador. Ela na hora vai lembrar da mãe dela, lembrar do hospital estadual que a mãe dela está sendo atendida, ela fala, olha, eu só espero que seja um bom governador para a saúde. É normal. É natural. É a prioridade de qualquer ser humano. Não, e que a pessoa olha para o seu problema então, e reflete eu apenas procurei interpretar o que eu acho que é a prioridade para qualquer ser humano em relação ao uso do recurso público. O senhor, fazer uma comparação aqui, o senhor acha que os desafios do Estado são maiores, são menores do que... Porque o prefeito é o síndico 24 horas, né? O prefeito, o cara bate num buraco, a culpa é do prefeito, o cara pega trânsito, a culpa é do prefeito, e que é legítimo e faz parte do processo democrático, e que bom que é assim, né? Que as pessoas podem dar a sua opinião. Por exemplo, o senhor inaugurou, né? Você pode chamar de inauguração, o portal da transparência, que talvez esse portal da transparência tenha ajudado a deflagrar uma série de irregularidades e coisas que vêm desde Padre José de Anchieta, não é prerrogativa de nenhum gestor. Com muita dificuldade, nós tivemos que bater nas portas do Supremo Tribunal Federal. Quantas ações na Justiça pedindo para proibir o portal? O portal fala tudo. Tudo. O que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro, como fornecedor... sai, com quem sai, na data que paga, quanto ganha o servidor, por que ganha, quando entrou. E foi pioneiro, foi o primeiro prefeito. Nós ganhamos no Supremo.
Não, prefeito não, o primeiro administrador público. O gestor público do Brasil, né? Criar o portal transparente. E o senhor tem ânimo aí, tem vontade de se candidatar a governador, que é legítimo, né? É natural, o PSD terá candidato vai ter em todos mas em todos os estados? Não, em São Paulo pode ter, onde tem condições, São Paulo tem. Nós temos pessoas que podem ser candidatas. Então, hoje governador tem o de Santa Catarina, que é o Raimundo Colombo, e do Amazonas. Isso. Então nós temos pessoas habilitadas em São Paulo a ser candidatos. Nós temos o Afif, que é o vice-governador, já teve uma série de cargos na vida pública. Temos o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, a Alda Marco Antônio e diversos outros. A Alda milita muito na área da ciência social, né? Da ciência social, ela faz um trabalho muito bonito nessa área. E o senhor, em sendo candidato, a gente sabe que não dá para antecipar fatos e nada, quais seriam as bandeiras? O senhor continuaria com saúde, educação? E agora trazendo investimentos importantes na segurança. O senhor acha que segurança vai pautar o ano que vem? Eu não, Valtinho. Todo mundo. Ninguém aguenta mais. Não é? Nós estamos precisando fazer uma transformação em políticas públicas de segurança. Por mais dinheiro. Porque nada adianta. Não, é recurso. Por que nós fizemos bastante coisa em saúde? Fizemos tantos novos equipamentos, 140 AMAs, 2 novos hospitais, centenas de novos leitos. Porque nós fizemos dinheiro. Não adianta falar vai ser a minha prioridade, mas tudo bem, vai pôr mais dinheiro? Sim, nós vamos pôr mais recursos se formos candidatos a governadores, se vencermos as eleições, em saúde, educação e segurança. São as três, é o trinômio da sua proposta de governo e do seu trabalho. E fortalecer o poder judiciário, né? Fortalecer o servidor. Sim. A gente sabe que a educação é constitucional 25 e o senhor gastou sempre mais, né? 30. Em São Paulo gastei, não. Na prefeitura municipal existe uma 25. E São Paulo 31. São Paulo 31. Saúde 17, salvo engano. Saúde 15. E São Paulo é 15. Mas na educação, que o mínimo é 21, eu cheguei a gastar em alguns anos 36, 37. Que é investir, né? Eu acho que até a palavra gastar tinha que ser modificada. É investir. E o senhor defende, o seu partido defende hoje como a terceira maior bancada, que seja constitucional um percentual para a segurança? O senhor acha que isso entra na ordem do dia? Não precisa. Acho que o gestor... Mas mesmo me parece que por todo o país a gente percebe que a segurança é um tema que afronta e esculhamba a vida do rico, do pobre, do classe média. Sim, mas todo mundo está à mercê dos marginais. O candidato tem que deixar claro no seu programa de governo que a segurança é sua prioridade. E você acha que não tem sido o prefeito? Porque, na verdade, quem analisa os índices, de modo reiterado, latrocínio em alta, roubos em alta. O problema é latrocínio, né? Acho que o grande problema hoje de São Paulo, porque o homicídio, muita coisa é o doméstico, né? É o vizinho com o vizinho, tal, é difícil. O que me assusta é o latrocínio. Mas tudo isso tem uma explicação. É a falta de investimento em políticas públicas, a falta de investimento no servidor. O servidor precisa ser valorizado, precisa ser colocado à sua disposição instrumentos de valorização, de reciclagem. Isso tudo não tem. Vou fazer uma pergunta. Esse órgão que fiscaliza os funcionários da prefeitura é a corregedoria? É a corregedoria municipal? Como é que chama esse órgão? No nosso caso era a corregedoria. Mas já existia? O atual prefeito, sim, desde quando? Já existia. Ele foi criado pela ex-prefeita Marta. Certo. E no caso nosso... Quando o prefeito fala só em passar o bastão, é isso, né? A ex-prefeita Marta cria algumas coisas, o prefeito Kassab dá as consequências, o prefeito Haddad... O importante é reconhecer as coisas que estão feitas. Claro, não a Marta fez os céus. Foi uma boa iniciativa, um bom projeto. Nós continuamos e fizemos mais que ela. E não precisamos mudar o nome. Nós demos à corregedoria um caráter de muita eficiência, dotamos ela com quadros vindos do Ministério Público e os resultados foram extraordinários. Lembro o escândalo que estouramos, a prefeitura estourou, lá no caso da Secretaria da Habitação com o Aref Servidores. Isso é valorizar políticas públicas de combate à corrupção. Não é? E o Haddad agora também continua avançando. Ótimo, é disso que São Paulo precisa. Muito bem, eu vou devolver a bola então para o Valtinho, perguntar aqui para o prefeito da operação delegada. Foi um dos marcos da sua gestão e que quem anda na rua, prefeito, a gente costuma ouvir cobrança de que, olha, a operação delegada está diminuindo, Cidade Limpa está diminuindo. É triste, porque todo policial, Zé Rubens, ele faz o bico. Só que é ilegal, né? Talvez não seja imoral, mas é ilegal. É legítimo. É legítimo, lógico que é. Mas no bico ele não tem seus direitos preservados. Ou seja, se ele morrer no bico, ele perde a aposentadoria para a família. Para sua família.
Então, a operação delegada foi uma ideia que tivemos. Foi o senhor o Coronel Camilo, que era o comandante à época? Para trazer para a prefeitura o trabalho do policial que estava na folga, pago com recursos públicos. No último ano da nossa gestão, nós investimos na operação delegada, Zé Rubens, Valtinho, 200 milhões de reais. Milhares de policiais, efetivo, né? Mais do que dobra, milhares de policiais fardados, felizes, ganhando bem, com seus direitos preservados, trabalhando. Porque o convênio que tinha da prefeitura com o Estado era que ele está no exercício de policial militar, talvez com outras funções, além de ser... Porque o policial militar é policial 24 horas por dia, não tem jeito, né? Ele é um Só policial. que ele, ao invés de fazer o bico na casa lotérica, no mercadinho, na porta da farmácia, ele fazia o bico para a prefeitura. Exatamente. E o senhor consegue enxergar isso espalhado nas grandes cidades, como Sorocaba, Campinas? Isso precisaria ter um apoio de legislação, governo do Estado? Isso. Se eu for governador, Valtinho, nós vamos estender a operação delegada por todo o Estado. E dobro efetivo, né? Paga pelo Estado, não pela prefeitura. Entendi. Vamos encontrar uma fórmula de direcionar tantos profissionais para cada cidade, proporcional ou possivelmente colocando à disposição da cidade para a operação delegada aqueles que já trabalham na cidade, para não dar confusão. Claro, claro. Então tem tantas centenas de homens que trabalham nessa cidade. E essas centenas de homens, se quiserem fazer a operação delegada paga pelo Estado, farão nessa cidade. Entendi. E então, mais uma pergunta também, aproveitando aí esse tema Estado, né? A gente sabe que o professor da rede pública municipal é o profissional mais bem pago, talvez de todo o país, o piso, que é a partir, acho que de R$ 2.200, salvo engano. Eu não sei se é o mais bem pago, mas o importante é que foi muito valorizado. Porque, às vezes, pode ter algum estado aí que deu um aumento, algum município. Claro. Mas o importante é você observar a evolução. Quanto ele ganhava e, no final da gestão, quanto ele ganhava. E o respeito, o clima de entendimento, sem greves. O bom equipamento, né? Os bons equipamentos públicos, a segurança do professor, né? Eu lembro que na minha época o professor falava um pouco mais alto, todo mundo morria de medo, né? Hoje afrontam o professor, querem agredir o professor, então... É muito triste, né? Muito triste. E vale a pena pensar também no modelo de operação delegada, um mix, né? Um híbrido com educação também, para poder dar suporte. Você imagina o profissional, a professora, né? A sua mãe foi professora, tanto respeito. A minha mãe foi professora de piano, mas era professora também, claro. O respeito, né? A autoridade que era exercida, e hoje virou uma banalização, uma falácia. Então é importante saber que o nosso sempre prefeito Kassab e futuro candidato, que está tendo, em plano nacional, o senhor está fazendo pesquisas se deve ou não apoiar a presidente Dilma, é isso? Ou essa questão já está fechada? Está praticamente fechada, é uma tendência praticamente irreversível. Como é que o senhor avalia a gestão Dilma? Então, aproveitando o tema... É uma boa gestão, com os seus problemas, como qualquer gestão, mas avançou bastante, a sua gestão é do Lula no campo social, como a gestão do Fernando Henrique avançou no campo da economia, da estabilidade econômica para o país. O PSD, nas suas raízes, teve um entendimento muito forte com o PT. E no plano nacional, portanto, é muito difícil, já que nós não temos condições de lançar candidato à presidência da República e temos que nos coligar a alguma candidatura de outro partido, a grande maioria do partido prefere essa alternativa e muito possivelmente será essa a nossa decisão daqui a alguns dias, porque já está na fase de formalizar. Prefeito, só interrompendo, a gente estava aqui falando da avaliação do senhor no cenário nacional. O senhor entende hoje o programa Bolsa Família, né? É um dos maiores, se não o maior programa social do país. O senhor enxerga que ele é um programa meio, é um programa fim? Você acha que, até nós brincamos com a FIFE, que teve aqui o ministro, que o sonho de todo microempreendedor é que o usuário, né, o beneficiário do Bolsa Família vire um pequeno empreendedor, um microempreendedor? Você não pode imaginar ou querer que o cidadão tenha como Bolsa Família o processo final da sua vida. Claro. O Bolsa Família é a mão estendida do Estado, do poder público, para puxá-lo para ele sair daquela vida de dificuldades, para poder estudar, para poder conquistar o seu emprego. O senhor andou a cidade inteira. Se em Guaianazes, Cidade Ademar, né, mas principalmente, a 10 quilômetros, o senhor imagina interior da Paraíba, né, os estados mais distantes. Norte, Nordeste,
tem nas suas periferias, nas suas cidades mais longes, situações de muita dificuldade, de muita pobreza. Eu tive outro dia no Acre. No Acre? E lá é um estado que está muito desenvolvido. Da Marina, prefeito? A Marina é reconhecida lá como grande líder. Mas ela perdeu a eleição lá para presidente, né? Eu não sabia. Eu quero pedir para o Enéas dar uma filmadinha aqui na nossa plateia, o Betel. Nosso amigo aí veio prestigiar. Tá apoiando o Chapina lá direitinho, Betel? Sim. Tudo certo? E eu sei que jornalista não gosta, mas dá um closezinho no Flávio Melo. Que nós tá de visual novo. Tá de visual novo, né? Bronzeado, a barba bem feita agora. Que beleza, hein? É o Flávio Melo aqui? É o Flávio Melo, nem parece, né? É esse rapaz simpático aí que vem prestigiar. Prefeito, as suas considerações finais aí sobre todos os temas. Apenas para cumprimentar vocês, o telespectador. Estamos à disposição para voltar aqui, para ajudá-los a fazer desta emissora e desta oportunidade um instrumento importante de informações. E vocês têm conseguido isso, principalmente você, Valtinho. E essa é a razão da gente estar aqui. Eu fui prefeito de São Paulo e sei o quanto é importante as pessoas, principalmente aquelas que moram mais distante, aquelas que têm mais dificuldade de ter informação, poder contar com um instrumento público à sua disposição. Parabéns a vocês pelo trabalho, contem sempre comigo. Muito obrigado, prefeito Kassab. Use o nosso humilde programa para debater. Nós vamos fazer um debate aqui sobre segurança pública. Queremos chamar o Coronel Camilo e queremos aí depois, viu, Flávio Melo, confirmar a presença aqui do prefeito, que é um entusiasta da polícia aí. Eu acho que é muito importante trazer representantes da Polícia Militar, no caso nosso, quem tem nos ajudado muito é o Coronel Camilo. Polícia Civil, tem o delegado Angerame, delegado aposentado da Polícia. Polícia Militar, Exército. Eu acho que se vocês puderem trazer pessoas aposentadas, que podem se abrir mais, entende? Mais à vontade, né? Não tem o dia a dia. Não, e debater o tema com qualidade. Apolítico, de uma maneira apolítica, mas o tema com qualidade. Quais são os aspectos e tal. E lembrando, Zé Rubens, chama o Facebook. Convidar aí todos os nossos amigos a acompanhar as entrevistas, essa do nosso prefeito Kassab e todas as outras no Canal Democrático, a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Canal Democrático. Perfeito, mais uma vez, muito obrigado. Use essa tribuna aqui à sua disposição e você fica com a programação local. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, tchau, tchau.